Salmo 40, versículo de 1 a 3. Salmo 40, Senhor, fala conosco nessa noite, com teu povo. Salmos 40 é um salmo dos mais conhecidos. Quando a gente fala que a pessoa precisa de paciência, a gente fala, eu não aguento mais, não suporto mais, que você fala para ele, irmão, Salmo 40 para você. É o Salmo 40. Quando começa a ficar falando muita coisa, a ficar contando suas dificuldades, é muito problema, estou sem paciência. Salmo 40, Salmo 40, versículo de 1 a 3. O tema nesta noite é esse: a esperança em Deus não morre. A esperança em Deus não morre. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Glória a Jesus. Tem uma outra tradução de outra bíblica que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ainda tem outra: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esses salmos, ele nos mostra a confiança de Davi, uma confiança que era paciente e também perseverante. Não é aquela paciência, que deixa as coisas rolar. A pessoa tem que ter paciência, mas não luta, não busca a Deus. É uma paciência mórbida. Mas essa paciência desse salmo é uma paciência com confiança. Confiança naquele que pode todas as coisas. Esse salmo mostra a confiança, a perseverança, a paciência de Davi, num período muito difícil, um período de crise, que os inimigos estavam lhe oprimindo, eram inimigos para todos os lados. Só mudou o tempo, né? Só mudou as épocas, porque os inimigos continuam aí. A batalha, elas não terminam, elas só vão terminar quando nós passarmos para a eternidade. Mas nós queremos viver bastante para contar os bens, o feito do Senhor nessa terra, para glorificar muito o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E falando nisso, esse tempo, hoje a minha irmã completou 75 anos, a pastora Tereza, hoje, perdeu o marido faz um mês, né? É assim mesmo. Falei, poxa, a gente tem que agradecer pela vida, porque ele foi no tempo que Deus chamou ele, né? E ela completa 75 anos, meus irmãos, e ela não é o meu irmão mais velho. O irmão mais velho é o Abraão. Ele tem uns 2 anos a mais do que ela. Então é uma escadinha, né? Até chegar em mim. Se aquele tempo houvesse, os pais pudessem só ter um filho ou 2 filhos, como hoje, muita gente não teria nascido, né? Muita gente. Eu seria um deles, você também. Naquele tempo os pais tinham bastante filhos, e é uma bênção filhos, né? Mas hoje os tempos são outros. Mas esse salmo, ele nos mostra esse momento de Davi, buscando com perseverança, com paciência. Aqui a ênfase, ela não está simplesmente na paciência, mas na esperança que Davi tinha somente em Deus. Parece que a ênfase está na paciência, não é? A ênfase está na perseverança, na espera que Davi tinha pelo Senhor. Ele esperava em Deus de todo o coração, somente no Senhor. E a frase aqui, esperei com paciência no Senhor, ela traduz uma expressão do hebraico, que significa literalmente no hebraico, essa expressão, esperei com paciência, significa esperei esperando pelo Senhor. Esperei esperando.
é uma espera total. É você esperar e não acontecer, e continuar esperando, e continuar esperando, e continuar esperando no Senhor, até que o Senhor se mova. Essa expressão, ela no hebraico quer dizer isso: esperei esperando. Como é que eu esperei? Esperando no Senhor. Esperei esperando. É uma busca intensa, perseverante, com uma completa submissão à vontade de Deus. Para você esperar esperando, amado, não é fácil. É você orar e não ter a resposta, é você clamar, derramar as tuas lágrimas perante o Senhor, e você não ouvir um barulho de chuva, um ruído de chuva, você não vê nada. Não é fácil, mas é ter uma completa submissão. É necessário. Esse salmo nos mostra que Davi se submeteu completamente, submissão a Deus. Sabe por quê? Senão você não consegue. É por isso que muita gente tem desistido, porque a resposta não chega. Eu pensei que fosse acontecer, as coisas não vêm, a porta não abriu, a enfermidade continua ali, e as pessoas desistem. Tem que haver uma submissão, aquela submissão que você sabe, Deus é que está no comando, a vontade é de Deus, Deus vai fazer conforme lhe apraz, na hora que Ele quer. Tem que ter submissão a Deus. E eu estou falando aqui, os irmãos que todos aqui conhecem a palavra sabem disso. Você hoje, até hoje você não desistiu da tua fé, sabe por quê? Eu não desisti, porque nós nos submetemos. Se não aconteceu, Deus sabe o porquê não aconteceu, não é assim? Deus não fez, Deus sabe por que não fez, mas Deus está no controle das coisas. É submissão, é saber que o Senhor está no comando, você está debaixo do comando de Deus. Aleluia, é ser crente de verdade. Amado, nós somos crentes mesmo, a nossa confiança, nossa fé no Senhor, o nosso cristianismo não é folhinha de papel. Aconteceu isso, não quero mais. Tem muita gente que hoje desiste da fé por qualquer coisa. Eu não vou mais, não quero mais saber. Não se submete à vontade de Deus. Às vezes Deus tem uma palavra de ensino, às vezes até uma exortação para ele aprender. Eu não aceito. Então não quer se submeter, não é aos homens, é à vontade de Deus, porque a palavra de Deus é superior e soberana a todos nós, né? Glória a Deus. Mas existe aqui uma submissão. Esperei com paciência, esperei esperando no Senhor, esperando, submissão. Assim como Jesus foi submisso à vontade do Pai, aquele que faz todas as coisas, Jesus era submisso, foi submisso até a morte de cruz. Nós como crentes também temos que ser submissos, assim como Jesus foi submisso. Não adianta ficar esperneando e gritando e reclamando, não adianta, não é o caminho. É submeter, saber que o Senhor está no controle, e a qualquer momento Ele vai intervir em nosso favor, está na mão dEle. Glórias ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. A genuína espera, aquela espera paciente, essa genuína espera no Senhor, ela não é vã. Você não está perdendo tempo. Está perdendo tempo, está na igreja, está orando, está jejuando. Não adianta nada. Adianta sim, amado. Se não fosse essas orações, se não fosse o teu clamor, essa entrega, esse momento que você tira para jejuar, se não fosse isso, você já estaria acabado. A tua família, o muro da tua casa já estaria derreado. E nós, que somos cabeça do nosso lar, sabemos muito bem quando tem alguma coisa acontecendo. Meu Deus, preciso buscar Deus, não é verdade? Meu Deus, eu tenho que buscar Deus. É tempo de entrar na presença do Senhor, porque é uma responsabilidade que nós temos como um sacerdote dentro da nossa casa. Deus
É interessante que Deus atenta para aqueles que são seus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, nos diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece aqueles a quem lhe pertence, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Glória a Deus. O Senhor conhece os que são seus. Aleluia. A gente se submete à vontade do Senhor, fica debaixo da vontade de Deus, porque Ele conhece aqueles que são seus. Ele sabe. Não pensa que Deus não está vendo nada, minha vida, as coisas estão acontecendo, Deus não está observando, não está vendo. Deus vê tudo. Aqui é um fundamento, fica firme este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aqueles que são de Deus, foge da iniquidade, foge do mal. Glória a Deus. Deus conhece e se relaciona com aqueles que são seus. Apesar de Deus ser tão grande, Deus é tão magnífico, maravilhoso, poderoso, Ele se inclina e dá atenção para pessoas como nós. Amado, falhos. Davi também era falho, mas Deus se inclinou para ele. Nós também somos falhos, e Deus também, Ele se inclina para nós, porque nós amamos o seu nome. Nós hoje na Nova Aliança aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo. Aí não é bondade do homem, é você aceitar o sacrifício de Jesus na tua vida, que Jesus morreu por você. Aceitamos isso, e através da morte de Jesus, da sua ressurreição, nós temos perdão do pecado e também vida eterna. Glórias ao nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 40, versículo 4 diz assim: bem-aventurado é o homem, nesse mesmo Salmo, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. O Salmo 130, no versículo 5, diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Glória a Deus. O salmista trazendo: eu aguardo no Senhor, a minha alma está aguardando o Senhor, eu espero na sua palavra. Glória a Deus. A nossa esperança, ela não está em homens, mas está na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. A nossa esperança é na palavra. Quer conhecer mais a Deus? Conhece a palavra. Quer conhecer como é Jesus, como Deus trabalha? Conhece a Bíblia, conhece a palavra. Deus é a palavra. Glória a Deus. O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Esperar com paciência no Senhor não significa ter uma vida fácil, não significa ter uma vida sem problemas. Davi, nesse momento, nesse salmo, estava aflito, era inimigo para todo lado, ele pensando que ia sucumbir, que não ia ter mais jeito, estava muito difícil para ele, quando eram inimigos de toda parte lhe cercando. E quando nós vemos na Bíblia os homens de Deus, e eu vejo aqui, eu peguei 2 homens de Deus. Primeiro, Abraão, ele esperou 25 anos, olha que espera, 25 anos para ter o filho da promessa chamado Isaque. Foram 25 anos, Abraão esperando. A Bíblia diz que Abraão, esperando contra a esperança, ele esperou esperando, né? Glória a Deus. Esperando contra a esperança, creu. Aqui está, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo aquilo que lhe fora dito. O que foi dito para ele? Assim será
a tua descendência. Abraão creu quando Deus disse para ele ali em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão creu nisso. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ouve aquela palavra e crê no coração. Mas ele esperou para receber o filho 25 anos. Abraão creu nas palavras do Senhor, mesmo sabendo que era impossível. Em Gênesis 18, versículo 14, Sara riu. Abraão também estava ali, como que achando que não ia acontecer, né? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Disse o anjo do Senhor para ele: daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti, e Sara terá um filho. Glória a Deus. Sara riu. Abraão estava meio temeroso. Sabe por que Abraão estava temeroso? Porque olhava para ele mesmo. A gente vê isso quando a gente lê, tanto a gente lê no livro de Gênesis, quando a gente lê no livro de Romanos. Ele olhava para ele, e quando a gente olha para a gente fica fraco mesmo. Quando você olha para a sua fraqueza, você fica fraco, você desvanece na fé. Quando você olha para você, em volta de você, você se desestimula. Mas Abraão não olhou para ele mesmo. Não olhe para você mesmo. Não olhe para a tua incapacidade. Não olhe para a tua pequenez. Abraão olhava para aquele que prometeu. Ele olhava para o Senhor. Olhe para aquele que fez promessa para você. Não tire os olhos do Senhor Jesus. Aleluia. Olha para Ele. Não fica olhando para você. Não fica olhando para a tua. Às vezes, poxa, eu não sou mais como era lá atrás, mais novo. Eu não tenho aquela mesma força. Porque assim mesmo na juventude se tem muita força. Quando a gente mais velho, a gente não tem tanta força como era antes. Isso faz parte da vida. Mas é dessa maneira que Deus te chamou, e dessa maneira que Deus vai te usar nesse tempo. É dessa maneira como Deus vai me usar. Aleluia. Aleluia. Não olha para você, mas olha para aquele que fez a promessa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão esperou até que ele gerou a Sara. Depois de um ano que Deus falou com ele, na primavera, ela gerou o Isaque, a promessa, o filho da promessa. Era a esperança sobrenatural prevalecendo sobre uma esperança natural. Esperei confiantemente, esperei com paciência, esperei esperando pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Hebreus capítulo 6, versículo 15 nos diz assim: e assim, falando de Abraão, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Aleluia. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Romanos capítulo 4 nos mostra alguns detalhes. O Novo Testamento nos mostra detalhes que tu não vê no Antigo. Abraão, ele foi fortalecido na fé. Como é que ele foi fortalecido? Dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor. A porta fechada, a coisa não aconteceu ainda. Dá glória a Deus, louva o nome do Senhor. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Parece uma coisa de doido, né? Mas é a palavra de Deus, sabe o que diz, né? Se Deus está mandando a gente glorificar o seu nome, Abraão glorificava a Deus, para não, quando vinha a fraqueza, saía um glória da boca dele. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas Deus não mandou, você esperou tanto. Deus sabe o que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo, perdeu os seus filhos, perdeu bens, perdeu tudo. Ele saiu esmagado da situação. Ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Tem que ser muito crente, né? Glória a Deus. Mas são homens de Deus que deixaram para nós esses exemplos, que nós temos que nos acatar esse exemplo, olhar bem para esses homens de Deus. Outro homem de Deus, José, filho de Jacó, esperou 13 anos para ver o cumprimento dos seus sonhos. Ele tinha sonhos de Deus. Foram 13 anos. Em Gênesis 41, versículo 38, já nos mostra o momento da ascensão. Mas não foi fácil. A humilhação que teve diante dos irmãos, jogado numa cova, levado para ser vendido, um moço livre. De repente, tinha uma túnica colorida, era um moço diferenciado. De repente é escravo num país estranho. A humilhação foi muito grande, que ele passou, a solidão, o sofrimento, foi muito grande, a decepção que ele teve com os seus próprios irmãos. Mas chegou um tempo, Deus tem um tempo, amado. Esperei esperando com paciência, esperei com paciência no Senhor. Deus tem um tempo. Disse Faraó aos seus oficiais, no capítulo 41, versículo 38 em diante. Olha, Faraó falou para os oficiais, depois que José interpretou os seus sonhos, os sonhos das vacas magras, das vacas gordas, das espigas magras, das espigas gordas. Depois que José traz a interpretação, Faraó olhou para os seus homens, seus oficiais, e disse: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Aonde é que tem uma joia preciosa dessa? Não existe. Ó, Deus fazendo. Alguns dias atrás estava ele no cárcere. É assim mesmo, tu está lá embaixo, mas Deus já está preparando a tua exaltação, a tua ascensão. Aleluia, glória a Deus. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu aqui nesse lugar. Administrarás a minha casa, e a tua palavra, através da tua palavra, obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que eu te faço hoje autoridade sobre toda a terra do Egito. Aquele moço que esperou 13 anos jogado, de repente ele está calado. Naquele momento ele está ouvindo, hoje eu te faço autoridade nesta terra. A tua condição muda hoje. Oh glória, fala Deus. A tua condição muda hoje. Eu faço de você uma autoridade nesta terra do Egito. Aleluia. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete. É um anel de assinatura, era feita de ouro ou de prata, era caneta. Esse anel de sinete era a mão de Faraó. Ele entregou para quem? Para José. Era José que ia assinar, era José que ia mandar. Aleluia, para quem era escravo, né? Tirou o anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, roupas que ele nunca tinha vestido na vida. Ele pôs no pescoço um colar de ouro. Imagina José, parado no seu canto, só sendo abençoado. O que está acontecendo? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O tempo de Deus chegou para a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Só acontecendo, Deus trabalhando. Aleluia. O coração de José sempre foi do Senhor, sempre foi de Deus. E Faraó fez José subir ao seu segundo carro.
E clamavam, e todos clamavam diante de José: inclinai-vos diante dele, de José. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, porque ele estava com sinete, né? O anel de sinete que assinava. Sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. José só ouvindo. Nessa hora, acho que ele quer pular. Quando Deus fala, quando Deus começa a agir, quando a porta começa a abrir, José, a vontade de pular nessa hora, de gritar. É o momento da glória a Deus. Tanto tempo, quantos anos aguardando, quanto tempo de humilhação, humilhado como se fosse um bandido, e não era. Mas ele esperou com paciência no Senhor. Quem espera no Senhor jamais vai ficar decepcionado. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando vem a promessa, quando o Faraó começa a lhe abençoar, imagina o que não causou no palácio de Faraó. A ciumeira, aqueles homens aguardando um bocado de tempo ali na fila para ser o próximo, né? Cheio de gente ali, como acontece nos governos. Tem gente que fica ciumado porque o outro cresce. Isso acontece até no meio cristão. Fulano porque ele, não eu. José só ali sendo abençoado. Era a mão de Deus agindo. Era a mão de Deus agindo. Era Deus movendo. Era a promessa se cumprindo. Era Deus mudando o tempo. Era Deus dizendo: chegou um tempo novo na vida de José. E nesta noite Deus diz para você também: vai chegar um tempo novo para você também. Aleluia. 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 Continua crendo. Continua a esperar no Senhor. Aleluia. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ali Lamentações 3 e versículo 26. É interessante que esse momento de espera é o momento que nós crescemos como pessoas, como ser humano, como cristão. Nós crescemos. Você vai orar mais, você vai aprender mais a respeito do Senhor, você vai ser mais crente. É um tempo de crescimento, e Deus sabe o porquê das coisas. É um período que Deus trabalha mais dentro de nós do que por fora de nós. O tempo da espera é um período que Deus trabalha mais dentro da gente do que por fora da gente. Deus sabe a hora certa que a porta vai abrir. Deus sabe o momento certo que as promessas vão acontecer. Mas esse período, Deus está trabalhando por dentro de nós. As pessoas não estão vendo. As pessoas olham para alguém e têm até pena. Coitado dele, coitada dela. Esperando no Senhor, aí olha como é que está. Mas Deus está trabalhando dentro de nós. Nós estamos crescendo espiritualmente. Nós precisamos desta fé, desta paciência que tinha o salmista Davi, que tiveram esses homens de Deus como José, como Abraão. Precisamos desta fé para esperar com paciência o tempo de Deus, para esperar com paciência esse kairos, esse momento oportuno de Deus agir. Sabemos que a fé genuína, ela vem através da palavra, da poderosa palavra. O alimento da fé é a palavra. Pastor, eu estou fraco na fé. Leia, busca a palavra, medita na palavra. Ali Deus fala contigo, tem o teu momento de oração. A tua fé vai ser fortalecida naquele momento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Isaías 40 versículo 31 nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia.
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças e vão subir. Aleluia. O tempo que você está aguardando no Senhor é um tempo de ter experiências com Deus, é um tempo de você subir nas asas do Espírito, porque você vai buscar mais a presença do Senhor. Você vai subir como águia, vai correr, não vai se cansar, vai caminhar, não vai se fatigar. Isso é para aqueles que estão aguardando e esperando no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Não olha para trás, não desista do Senhor, não desista de andar com Deus. Vale a pena esperar no Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor se inclinou para o salmista, ouviu a sua oração. Quando o Senhor se inclinou para o salmista Davi e ouviu o seu clamor, quando Deus ouviu e se inclinou, começou a acontecer um mover de Deus. Era o livramento que estava chegando para o salmista, era a porta se abrindo, era Deus operando. Aleluia. O mover de Deus começou a acontecer. É como Deus faz assim conosco também. Primeiro, tirou-me de um lago horrível, de um charco lodo de lama, uma cova de destruição, diz uma outra tradução. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. É isso que Deus fez conosco. Deus nos arrancou do charco de lodo, do pecado, das imundícias, das nossas próprias paixões e vontades. Deus nos arrancou de lá. Segundo, pôs os meus pés na rocha. Deus nos arrancou do charco de lodo, da imundícia do pecado, e colocou os nossos pés em Cristo Jesus, a rocha eterna. Glória a Deus, a rocha que não se move, poderosa que é Jesus. A Bíblia, o terceiro passo, firmou os meus passos. Colocou meus pés sobre a rocha, depois firmou os meus passos. Nossos passos são firmados na palavra, nossos passos são firmados no Senhor. Quarto passo, depois Ele pôs um novo cântico na minha boca, um cântico de louvor, um hino ao nosso Deus. Era um cântico de louvor pela salvação. Deus pôs um cântico novo na nossa boca. Glória a Deus. É isso que Deus tem feito com a gente. Tirou a gente da lama, colocou a gente na rocha, firmou os nossos passos, aleluia, colocou um novo cântico na nossa boca. Glória a Deus. Hoje a tua boca, o teu louvor é para o nome santo do Senhor Jesus. A tua vida hoje é para agradar a Deus, porque houve um grande livramento. Íamos para o inferno e hoje nós vamos para o céu. Fomos resgatados por Jesus, fomos salvos, fomos perdoados. É que o tempo vai passando, amado, e às vezes vamos esquecendo o que Deus fez. Mas não esquece não. Tudo que Deus fez está diante dele. Para nós pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Para Deus é como se fosse aquele momento. Deus não esquece. Não esquece. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. É o Senhor, aleluia. Tirou-me de um lago, Deus ouve, se inclina, que Deus começa a agir, começa a mover, arranca do lago horrível, de um charco de lodo, coloca os pés numa rocha, sobre uma rocha, firma os passos, põe um novo cântico na boca, aleluia. Era Deus movendo. Glória a Deus. Sobre a vida do salmista, era Deus, foi Deus movendo na nossa vida. Glória a Deus. Ninguém aqui foi salvo porque era muito bom, porque não existe nenhum justo, nenhum sequer. Mas Jesus nos amou
a sua graça nos alcançou, Ele nos perdoou. Ele disse: eu vou te limpar, eu vou te levantar, e vou fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Glória a Deus, aleluia. E estamos aqui nesta noite para exaltar, para louvar o nome santo do nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele está vivo e vive para sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É o Deus que age, é o Deus que opera, não há impedimento para esse Deus agir. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. É o Deus que age, e ninguém pode impedir o agir de Deus. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Isaías 14:27: por isso é o propósito de Deus dos exércitos. Pois esse é o propósito do Senhor dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? Aleluia. Quando Deus começa a agir, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus começa a agir, arrancando do charco de lodo, colocando os pés. Isso serve tanto para a nossa vida, quanto por aquelas pessoas que precisam da nossa oração. Quando você começa a clamar, e começa a buscar a Deus, esperando no Senhor, com paciência, Deus começa a agir, e esse processo começa a acontecer na vida dessa pessoa. Deus arranca ela do charco de lodo, Deus tira ele daquela cova de destruição, Deus coloca os pés dele sobre a rocha, e firma os seus passos. Depois o Senhor coloca um novo cântico na sua boca. Fez conosco, e faz com o filho, faz com um parente, faz com um amigo, porque o nosso Deus é o mesmo. Ele tem poder para continuar a operar as suas maravilhas. Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. Jó capítulo 42 e versículo 2, Jó dizendo: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Os irmãos de José, quando viram José falar a respeito dos sonhos, eles tentaram frustrar, impedir. Está sonhando que vai ser maior do que nós? Então tu vai ver só o que vai acontecer. Na realidade, eles estavam fazendo aquilo que Deus queria. Era para o Egito que José tinha que ir mesmo. Os irmãos, o ódio dos irmãos era destruir José, mas Deus estava agindo. Amado, Deus controla tudo. A pessoa pensa que está fazendo mal, está ajudando a crescer, está ajudando. Quando alguém falar de você, mal de você, para tentar destruir a tua vida, a tua reputação, sem você ter feito nada, sendo você inocente, hein? Preste bem, ele está ajudando a fazer você crescer. Quando você é inocente, quando você está errado, você tem que pagar aquilo ali. É assim. Cometeu, você paga, e Deus te dá graça para sair daquilo ali. Mas quando você é inocente, Deus faz você passar por aquilo, e você cresce, você é exaltado, mesmo no meio dos inimigos. Os irmãos de José pensaram que ia abater José, vão destruir ele e os seus sonhos, mas Deus não. Vocês estão fazendo a minha vontade, eu quero que ele vá para lá, eu quero, ele vai crescer no Egito, ele vai ter experiências comigo no Egito, é lá que eu vou exaltá-lo, é lá que eu vou coroá-lo. Deus está no controle. Tem situações na nossa vida que a gente pensa que a gente está indo para a destruição, indo para o matadouro. Era isso que o diabo, quando via Jesus indo para o madeiro, sendo crucificado, o diabo estava dizendo, nossos pensamentos humanos falando, né? Olha, diabo, agora ele vai morrer, acabou, vou fechar a boca dele. Mas era na cruz que os nossos pecados iam ser perdoados, era no seu sangue que seríamos purificados de todo o pecado, porque depois da cruz haveria ressurreição. Glória a Deus, glória a Deus. Tem coisa que parece que vem para nos abater, para destruir, mas na realidade é para você
alçar voos mais altos. Glória a Deus, porque você tem a promessa do Senhor. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite? Vamos ficar em pé.